Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Neto, servo do Deus Altíssimo. Nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês a história do homem que estava enfermo 38 anos. Isso mesmo, enfermo de quê, Neto? Ele era paralítico. Ele não conseguia andar. Isso mesmo. Você que não conhece, desde já, calma, que a gente vai falar mais sobre isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, seu colega, alguém que está sofrendo há muito tempo e as esperanças, ele se perdeu as esperanças e pensa que tipo, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, pensa que tipo, não tem mais jeito. Diga a ele que tem jeito sim. Deus tem um plano muito lindo na sua vida e muitas doenças é para a honra e glória do Senhor. E outras sim, foi por causa que nós, com nossa ignorância, muitas das vezes pecamos, continuamos no erro e tem consequências, né? Mas mesmo assim, se nós nos arrependermos e se Ele quiser, Ele pode me curar, tá certo? Mas precisamos fazer a nossa parte. Desde já, eu vou aqui pedir a vocês que vocês peguem a Bíblia. Se vocês não tiverem a Bíblia, eu vou tentar deixar aqui perto os versículos para vocês acompanharem comigo, tá certo? A linguagem que eu estou é a linguagem de hoje. Minha Bíblia está aqui, ó. Tá aqui, tá certo? E eu vou ler aqui. Espero que vocês prestem bastante atenção, pois irá edificar a vossa vida. Vamos lá. João 5, 5 primeiro, que diz a cura de um paralítico, né? João 5 primeiro, que diz: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betesata. Dá uma pausa aqui. Em outras traduções se chama Betesda, certo? Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam um movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. É muito tremendo e glorioso essa passagem que eu acabei de trazer. Vamos lá. No início da narrativa que eu acabei de ler, se você for observar, Jesus estava indo para Jerusalém para uma festa. O texto não fala qual festa. Uma festa em Jerusalém. E ali tinha um tanque lá próximo, né? Tinha um tanque chamado o quê? Tanque de Betesda, ou Betesata, né? Se você for ver o significado, significa casa de misericórdia. Aí tinha um rapaz que jazia há 38 anos, né? A Bíblia diz que fazia 38 anos que ele estava enfermo. E se você for observar mais ou menos a estimativa de vida naquele tempo, não é como de hoje. Pelo menos no tempo de Jesus. Não tinha essa evolução. Tantos médicos. Muitas das vezes as pessoas morriam de epidemia, morriam na guerra. E naquele tempo também o povo era escravizado, né? Tinha que fazer de acordo com o que Pilatos, ou seja, quem estava à frente tinha que fazer de acordo com o que eles mandassem. Senão,
não seria muito conveniente, né? Não obedecer. Mas muitas pessoas resistiam. Ok, o homem estava lá, persistindo, lutando, buscando por sua vitória. A Bíblia não fala quantas vezes ele foi para aquele tanque querendo a sua vitória, mas ele queria andar. O povo acreditava e ele queria andar. O engraçado que algumas pessoas poderiam passar, esse cara tá aí de novo. Poderia não acreditar, mas ele foi. Não tinha condições, pode ser que a Bíblia também não fala, né, muito sobre, mas dá a entender, como por exemplo, não tinha ninguém que quando a água agitasse fosse lá para levar. Pode ser que também tivesse alguém que tivesse condições financeiras e que alguém ia lá e colocasse no tanque, mas ele não tinha ninguém. Quando Jesus perguntou assim: você quer ficar curado? E observe, ele queria chegar quando o anjo agitasse a água para ser curado. Como ele não tinha ninguém, a fonte da água viva foi até ele e perguntou: você quer ficar curado? O Deus que criou os céus e a terra, criou a água, o ar que respiramos, tudo. Pergunta: você quer ficar curado? O interessante é que aquele homem não conhecia Jesus. Por que eu falo que não conhecia Jesus? Se você for ler o texto por completo, porque naquele tempo os fariseus falavam que não podia curar no sábado, né? Mas Jesus veio para quebrar essas tradições demoníacas. Claro que pode. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Vocês têm que entender isso. Jesus mesmo falou isso. E dando continuidade, foi muito tremendo. Sim, foi mas muito tremendo. Porque aquele homem se levantou e foi-se. Pegou a sua cama como o mestre tinha dito e ele andou. Isso mesmo. Primeira coisa, ele não desistiu. Estava se esforçando para obter a vitória. O que você está fazendo para obter a sua vitória? Você está parado? Aquele homem não podia andar, mas ele não desistiu e chegou um momento em que Deus, o Senhor, o Deus do impossível, a Bíblia diz que não existe nada difícil para Deus lá em Gênesis. A fonte da água viva perguntou: você quer ficar sã? E o interessante é que a resposta dele, ele falou: não tenho ninguém. Não tem ninguém para me levar até lá, quando as águas estão em movimento, quando o anjo aparece lá, né? Movimenta as águas. Aí ele fala: não tenho ninguém. Ele começa a olhar para as circunstâncias e se conformou com ou vamos dizer assim, era plausível o que ele falou, né? Ele não tinha ninguém. É provável que também não tinha dinheiro. Eu não sei como era, a Bíblia também não fala muito sobre como, por exemplo, se ele saía ou se ele ficava lá muito tempo, ou quantas vezes ele ia para lá, né? Mas quando os fariseus, quando aqueles mestres da lei perguntaram quem lhe curou, ele não sabia quem era. E muitas das vezes existem pessoas que vai, tipo, para a igreja, o que busca a Deus por causa de bens materiais, por alguns ser curado, ou dentre outras coisas, não por aquilo que ele é. Mas o interessante é que Deus conhece o coração de cada um. Tinha muitos cegos, mancho, coxo, e ele foi justamente para aquele rapaz que estava precisando daquilo. Aquele rapaz que passou 38 anos. Eu fui ver um estudo que a estimativa era mais ou menos de 40 anos. As pessoas viviam 40, outros podem afirmar que era 50 anos. Ele viveu 38 anos enfermo, dependendo de A, de B, de C, quem sabe, pedindo esmola, humilhado. Enfim, imagina você no lugar dele, 38 anos,
Pode ser que você consiga resistir um dia, 2, até mesmo 3, 2 meses, um ano. Agora 2 anos também. Agora 38 anos. Mas mesmo assim, ele conseguiu a vitória dele. Saiba que Jesus, ele quer que nós venhamos conhecê-lo realmente como ele é. Jó, quando passou por diversas provações, Jó, quando, mesmo sendo honesto, Deus deu o testemunho dele, né? Honesto, puro, andava no caminho direito, não olhava para a esquerda, não olhava para a direita e continua no alvo, no foco. Os amigos diziam que ele estava em pecado, Jó não. Outro amigo que se achava sábio também dizia que ele estava em pecado e ele não. O que vocês estão falando, eu vou pegar só o que é bom. O que é ruim eu dispenso. Porque eu não estou em pecado. E muitas vezes as pessoas pensam que está em pecado, ou acreditam que as outras pessoas dizem, e não que a Bíblia e o que a Sã Escritura, o Espírito Santo diz. Saiba que não é em vão você estar aqui, não é em vão Deus ter lhe direcionado para assistir esse vídeo. Saiba que Jesus lhe ama muito, tem um plano extraordinário na sua vida, mas não deixe que aflições dessa vida lhe tire o foco. O foco de quem? Do autor, do consumador de nossas vidas, Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele fez todas as coisas. Gosto muito de falar sobre isso. Ele é o verbo vivo. Ele está à destra de Deus. Deus o exaltou soberanamente. E que todo joelho se dobre perante ele e diga que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus pode tudo. Ele tem contemplado o que você passou. Eu não sei o que você passou e tem passado. Às vezes é um problema de vista. Ou às vezes não pode andar. Ou uma depressão. Algo que o seu coração clama pela cura. Às vezes é um pai ou uma mãe que lhe despreza, irmão que lhe persegue, ou é na escola que você não tem paz, no trabalho também, ou você está sem condições financeiras e pensa que não tem mais jeito. Chamam de você de preguiçoso, mas Deus sabe que você não é, que você tem capacidade de ir muito longe. Deus quer que cada um de nós venhamos fazer a nossa parte. Porque a parte que cabe a Deus, sabe qual é? A que você não consegue fazer. Se você está com depressão, com problemas sei lá, na perna, alguma coisa assim, procure um médico. Se não tiver solução lá, não se preocupe, continue a buscar a Deus. Primeiro a gente procura a Deus. Mas se dá pra gente fazer, médico. Depois, coloca na mão de Deus. Se ele quiser lhe curar, ele vai lhe curar. Hoje ele está te perguntando, você quer ficar curado? Às vezes você tem um vício. Você está no pecado. Só quer se libertar. E Jesus é o médico dos médicos. Ele não precisou fazer um curso de teologia, de vários e vários anos. Ele dava aula com 12 anos de idade para aqueles mestres que enganavam o povo, faziam maldade. Jesus mostrou como amar o próximo como a si mesmo. E ele quer que você faça a sua parte. Faça a sua parte. Tá certo? Persista. Caiu, levanta. Tá difícil, tá doendo? É isso mesmo. Isso aí tá lhe levando para o propósito. Qual o propósito? Deus tem um propósito para cada um. E se você quiser saber, ele pode lhe revelar assim como me revelou. A Bíblia diz, clama-me e respondi-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu clamei, Deus me revelou mais de uma vez. Falou o que estava no meu coração. Às vezes as pessoas pensam que você é um privilegiado, você não passa, você é jovem, você... Não importa o que as pessoas falam de você. Se você está fazendo o que é certo, à luz da Bíblia, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Se você está seguindo a palavra, você está andando na luz do dia. E quem anda na luz do dia não tropeça. Quem anda de noite, pode ser que tropece, hein? Certeza tropeça. Então é isso. Espero que Deus tenha falado nos vossos corações. Que Ele continue te abençoando, te dando graça. E lembre-se, você é especial. Jesus morreu na cruz por você e só quer que você entregue a sua vida para Ele, para a sua vida vir a mudar, assim como a minha mudou quando eu o conheci. E eu lembro quando eu o conheci. Às vezes você pode não estar entendendo o processo. Lembra de Jó? Ele falou que depois de tudo isso, ele lembrou que agora conhece a Deus de verdade, porque antes não o conhecia. Agora os meus olhos o veem. Então, fica com essa palavra no seu coração. Medite nela e saiba que ainda há esperança, tá certo? Jesus é a vida. A coisa mais importante é estar na glória com Ele, ver Ele, tocar nele, se ajoelhar, beijar Ele, sentir. Se você está sem dinheiro, sem condições, você está sem esperança por causa de alguma doença que é terminal, se você tem Jesus, você não perdeu nada. Paulo falou, sabe o quê? Viver é Cristo e morrer é lucro. Certo? Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver algum testemunho também, deixe nos comentários para edificar a vida de outras pessoas. Ative o sininho para próximos vídeos e, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, tá certo? Tchau, tchau. E fui!